Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 4 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Sextou por aqui e junto com o nosso sextou temos quartas de final do Mundial de Clubes. E claro que eu separei o melhor para vocês. Então se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite do dia e também um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Vamos lá, 16 horas, primeiro jogo aqui do Mundial de Clubes, jogo entre Fluminense e Al Hilal, jogo de quartas de final. Agora, tirando os torcedores do Fluminense, vou fazer uma pergunta e eu quero sinceridade. Quem imaginou que nas quartas de final teríamos Fluminense e Al Hilal? Sinceridade, hein, galera? Mas vamos que vamos, vou falar pra vocês. As duas equipes, com todo merecimento, estão nas quartas de final. O Fluminense, até o momento, segue invicto dentro da competição e o Al Hilal na mesma tocada. Só relembrando aqui rapidamente a campanha do Flusão. Fase de grupos, empatou 0x0 com o Dortmund, meteu 4x2 no Ulsan, 0x0 com o Mamelodi, esse aqui foi o jogo mais fraco. E depois 2x0 na Inter de Milão. A Inter de Milão entrou cansada, não jogou nada. O Fluminense não quer nem saber. Ganhou de 2x0 e mais uma vez o Arias jogando o fino da bola. Al Hilal, vamos lá. 1x1 com o Real Madrid. E eu vou falar, hein? O Al Hilal amassou o Real Madrid, principalmente no primeiro tempo. Aqui um 0x0 com o Salzburg. Foi um pecado não sair gols. Merecia gols aqui nessa partida. 2x0 com o Pachuca. E o resultado que eu diria mais inesperado, 2x2 com o Manchester City nos 90 minutos e na prorrogação 4x3 para o Al Hilal. Que com todo merecimento, com toda a vontade e jogando sim um bom futebol, está nas quartas de final. Aqui eu vou falar para vocês, eu vejo dois jogadores fazendo muita diferença. O Fábio, pelo Fluminense, claro, tem o Arias também. E pelo lado do Al Hilal, principalmente no primeiro tempo, o Bono fechou o gol. Tá beleza? Vamos lá. O que a gente vê aqui com relação ao resultado dessa partida? De verdade, do fundo do meu coração, 50-50. 50% para cada lado, um confronto extremamente equilibrado. Eu não vejo aqui nenhuma das duas equipes entrando apenas para cumprir tabela, estão jogando com muita vontade, estão jogando para passar de fase, estão jogando para ser campeão. Aqui não tem aquela coisinha, eu tô de férias, eu tô cansadinho. Não, as duas equipes jogando com o coração, tá beleza? E a temperatura também não vai atrapalhar. O Flusão, no Rio de Janeiro, tá acostumado a jogar com calor e o Al Hilal na Arábia Saudita, não preciso nem falar, né? Também está acostumado com o calor. Então, calor não será desculpa para essa partida. De novo, para mercado de resultados, 50-50. Minha torcida vai ser para o Fluminense avançar. Eu quero uma semifinal entre Fluminense e Palmeiras. Os dois, por que não, primeiros campeões mundiais. Tá legal? Concorda ou não concorda? Não sei. Mas tá escrito, tá certo? Vamos mostrar um pouquinho de probabilidade agora. E vamos lá, probabilidades aqui para Fluminense e Al Hilal. Jogo para 2 gols, 85%. Mesmo sendo um jogo único, quartas de final, que geralmente é um jogo mais estudado, mas assim, pelo que as duas equipes vêm apresentando na competição, vejo um cenário sim para 2 golzinhos aqui nessa partida. Com relação aos escanteios, Fluminense 6.1, Al Hilal 6.2. As duas equipes com boas médias de escanteio. Cartão, vamos lá. Fluminense 2.2, Al Hilal 1.8.
Jogo decisivo, jogo nervoso, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de jogadores, tá? Para finalização, chute a gol, não tem muito o que inventar. Germancano e também o Arias. O Arias tá jogando muita bola e vem batendo as faltas pelo lado do Fluminense. Aliás, fez um golaço já aqui no Mundial de Clubes, tá certo? Um outro jogador que pode chutar se estiver em campo como titular é o Nonato. O Nonato gosta de chutar, de finalizar de fora da área. Mas obviamente que o Germancano e o Arias são os dois principais jogadores para finalização e chute a gol. Pelo lado do Al Hilal, vamos lá. Marcos Leonardo tá finalizando bastante, com muita regularidade e meteu o gol importantíssimo contra o City. O quarto gol foi do Marcos Leonardo. Milinkovic-Savic é um jogador que geralmente chega bastante na intermediária e finaliza. O Malcom, na puxada de contra-ataque e também no comando de ataque, vem finalizando bastante, tá bom? E o homem da bola parada, Rubem Neves. Geralmente as penalidades aqui, faltas, Rubem Neves é quem vem cobrando, tá legal? Vamos falar um pouquinho agora dos desarmes. E vamos lá para mercado de desarmes. Pelo lado do Fluminense, quem vem desarmando com bastante regularidade é o Inácio. Se estiver em campo como titular, pode ser aí interessante pros desarmes. E um cara que além de estar jogando muita bola, é extremamente voluntarioso. O Arias, ele tem pelo menos um desarme por partida. Além de jogar o fino da bola, ainda ajuda a equipe na recomposição, tá certo? Pelo lado do Al Hilal, vamos lá. Desarmes, os dois laterais, João Cancelo e Renan Lodge, e também o volantão Al-Dawsari. Fechou? E vamos lá, dois jogadores aí para cometerem faltas na partida. Pelo lado do Fluminense, o Nonato, e pelo lado do Al Hilal, Milinkovic-Savic. Fechou? Só para encerrar aqui o Fluminense, vou trazer mais um jogador. Adivinha, vocês têm uma chance, obviamente que é o Arias, tá? O Arias é um jogador muito completo. Desarma, finaliza, faz gol, bate falta e sofre falta. Geralmente, 2,60 por partida, tá? Jogador pra sofrer falta do Fluminense, Arias. E vamos lá, 22 horas, ainda no Mundial de Clubes, também quartas de final, jogo entre Palmeiras e Chelsea. Por que não uma revanche do Palmeiras contra o Chelsea? Chelsea que já foi campeão mundial em cima do Palmeiras, num pênalti bem polêmico no final da partida lá, aquele lance do Luan, enfim... Os palmeirenses têm esse jogo entalado na garganta aí até hoje. Vamos lá. Como eu falei, uma baita revanche aqui pro lado do Palmeiras. Como que foi a campanha do Palmeiras até o momento? Vamos lá. Fase de grupo, 0-0 com o Porto. Era pro Palmeiras ter ganho aqui, jogou melhor. 2-0 no Al-Ahly. 2-2 com o Inter Miami. Aqui foi na Bacia das Almas. O Palmeiras conseguiu esse empate. Tava perdendo por 2-0. Aí depois nas oitavas... 0-0 com o Botafogo e ganhou na prorrogação. Aqui numa boa, só deu Palmeiras. O Botafogo só foi tentar jogar bola no finalzinho da partida, depois que sofreu o gol do Paulinho e depois que o Gomes foi expulso, zagueirão do Palmeiras. Tirando isso, só deu Verdão, tá beleza? Vamos falar do Chelsea. Fase de grupos, 2-0 com o Los Angeles FC, não fez mais que a obrigação. Perdeu por 3-1 pro Mengão Alvadão. Flamengo passou o carro aqui no Chelsea. 3-0 no Esperance. E depois nas oitavas, 1-1 com o Benfica. Aqui resultado mentiroso esse 1-1, tá? Só deu Chelsea. O Chelsea amassou, teve um número de finalizações gigantesco, escanteio. Aí o jogo parou, ficou 2 horas parado. Voltou, pênalti pro Benfica, empatou. E aí na prorrogação, Chelsea 4-1. Tá beleza? Time... Antes de falar dessa análise, deixa eu mostrar uma coisa muito importante, que é a escalação, provável escalação do Palmeiras. Vem comigo. E vamos lá, deixa eu falar uma coisa importante aqui pelo lado do Verdão. O Palmeiras tem 2 jogadores da defesa que não vão jogar. O Gomes tomou amarelo e depois vermelho, vai ter que cumprir a automática. E o Piquerez, lateral esquerdo, também tomou cartão amarelo, vai cumprir a automática. E para ajudar, o Murilo, que era o zagueiro titular, machucou e também não joga. O Palmeiras vem com uma defesa bem diferente. Vamos lá. Provável Palmeiras contra o Chelsea. De novo, escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Everton, Giai,
Bruno Fux, Mikael, Vanderlan, Richard Rios, Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez, Estevam, Alan, Flaco Lopes ou Vitor Roque e o Maurício. Provável Palmeiras aí na tela. Essa defesa do Palmeiras, se eu não me engano, nunca jogou junto, tá beleza? Chelsea, quem não vai jogar pelo lado do Chelsea? Caicedo, baita desfalque, é o pitbull do meio de campo do Chelsea, só que assim, quando a gente pega o elenco do Chelsea, a gente tem várias peças aí que podem substituir. Então eu acho que o Chelsea vai sofrer menos com o desfalque do Caicedo se comparado às ausências do Palmeiras, o Gustavo Gomes e também o Piquerez. E vamos lá, depois das informações, o que a gente pode concluir aqui? Vamos por partes. O Chelsea jogando com ataque completo, o Palmeiras com a defesa reserva. Então, um gol do Chelsea na partida, eu vejo aí com grandes chances de acontecer. Um gol do Chelsea, pelo menos, no jogo. Resultado da partida, eu prefiro analisar o ao vivo. Por quê? O Chelsea tecnicamente é superior? Sim. O Chelsea vem mais completo? Sim. Só que o Chelsea, se ele ligar o modo sono, pode complicar a partida pro lado do Chelsea. E o Chelsea, muitas vezes, em campo, é um time meio sem sangue, sem raça. Tá beleza? O Palmeiras sabe das suas limitações e vai tentar equilibrar essa partida na raça. Inclusive, a maior parte da torcida no estádio deve ser do Palmeiras, tá beleza? Então, ao vivo, a gente vai ter um cenário aí mais claro do que pode acontecer em cenário de resultado. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Palmeiras e Chelsea. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. De novo, Palmeiras com zaga reserva, Chelsea com ataque teoricamente titular, 1 gol do Chelsea na partida. Escanteios, Palmeiras 7.9, Chelsea 5.7, duas equipes aí, principalmente o Palmeiras, com um bom número de escanteios. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0, partida em alta intensidade, a chance de sair um escanteio aqui é alta, tá bom? Cartões, vamos lá. Palmeiras 1.9, Chelsea 1.8, jogo decisivo, jogo nervoso, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá falar um pouquinho agora de finalização. Pelo lado do Palmeiras, não tem novidade, o Estevam. Aliás, falando do Estevam, né? O Estevam, ele pode ser uma interrogação nessa partida. Por quê? Ele já foi vendido para o Chelsea, equipe que ele vai enfrentar. Será que vai jogar com tudo ou vai fazer um corpo mole? Interrogação. Saberemos em breve. No comando de ataque, camisa 9, eu não sei se o Abel vem com o Vitor Roque ou com o Flaco. O Flaco pode ser uma boa opção, porque ele aumentaria a estatura da equipe, tanto na defesa quanto no ataque, tá certo? Quem finaliza bastante pelo lado do Verdão, Richard Rios, famoso box-to-box, pisa bastante na intermediária adversária, e se a bola sobra, ele finaliza. E o Maurício vem jogando bem também, com bastante regularidade nas finalizações. Vamos dar uma olhadinha no Chelsea. Chelsea, Cole Palmer, sem novidade. Pedro Neto também caindo muito pela ponta e finalizando, chutando bastante a gol, inclusive nesse Mundial, balançando as redes. A gente tem o Enzo Fernandes, que também joga no meio de campo, é um jogador parecido aí com o Richard Rios, pisa na intermediária adversária e se a bola sobra, ele emenda pro gol. E o Delap deve ser o camisa 9. O Delap não finalizou na última partida, também tem chance aqui de finalização, chute a gol. Fechou? E vamos lá falar um pouquinho agora dos desarmes. Pelo lado do Palmeiras, o Giai vem com bons números aqui para desarmes, tá certo? No meio de campo, 1 hora antes da partida, a gente vai ter a escalação oficial. Por que eu estou falando isso? Se vier o Emiliano Martinez, acho interessante. Se não, vai ser o Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno também desarma, tá beleza? E Richard Rios, talvez aqui o principal jogador do Palmeiras no meio de campo, desarmes, Richard Rios. Pelo lado do Chelsea, vamos lá, Caicedo não vai jogar, Cucurella desarma bastante, com muita regularidade, e também o Enzo Fernandes. Pelo menos, um desarme por partida. Fechou? E vamos lá, jogadores aqui para cometerem faltas. Pelo lado do Palmeiras, Richard Rios. Não fez falta na última partida, mas é um jogador que geralmente comete faltas, tá beleza? Pelo lado do Chelsea, de novo, Caicedo não joga, então para cometer pelo menos uma falta,
Enzo Fernandes. Fechou? Time aí, apenas para complementar aqui o nosso estudo entre Palmeiras e Chelsea, quem vai marcar o Estevão é o Cucurella, tá? O Estevão joga mais pela direita, é um jogador muito agudo. Espero que o Estevão coloque a bola no chão e parta para cima. E aí, o Cucurella vai desarmar e também pode fazer faltas. Fechou? E vamos lá, após 2 análises do Mundial de Clubes, também separei outras partidas que eu achei interessante para o dia de hoje. Vamos lá, meio-dia na Finlândia, jogo do Oulu contra o KuPS. KuPS vem na liderança aqui da competição e joga contra o último colocado, jogo dos opostos. Oulu jogando em casa, ganhou 2, empatou 2, perdeu 1, mercado de gols muito forte. O KuPS jogando fora, 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. No histórico, geralmente jogos com gols e o KuPS se dando melhor. Aqui 1-0 Oulu, aí depois temos 5-2 KuPS, 2-0, 3-0, 3-0 KuPS, tá beleza? Então o que eu vejo aqui? Primeiro, uma partida para gols, pelo menos 2 gols no confronto. E mesmo jogando fora de casa, o KuPS com um leve favoritismo, vitória ou empate para a equipe do KuPS. Fechou? E vamos lá, 15h45, separei uma partida aqui na Irlanda que pode ser interessante, jogo entre Shelbourne e Cork City. O Shelbourne vem na 5ª colocação e o Cork City é o último colocado. Cork City até o momento, 22 partidas, só ganhou 2 jogos. É uma equipe que praticamente não vence. Empatou 9, perdeu 11, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. Shelbourne jogando em casa, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Oscila, o Cork City jogando fora, um retrospecto muito ruim, não é à toa que tá lá embaixo. 4 derrotas, 1 empate. Mercado de gols também muito forte. O que eu vejo aqui? O Shelbourne jogando em casa, dificilmente vai perder, pelo menos pré-live. Então, Shelbourne para ganhar ou para empatar. Com relação a gols, pelo menos 2 gols na partida. E vamos lá, às 16h15, separei 2 partidas na Islândia. Não vou abrir os 2 jogos para não ficar extremamente repetitivo. Qual que é a ideia aqui? Gols. Jogo no tempo normal, pelo menos 2 gols. Dá para pensar também em ambas equipes marcando. E primeiro tempo em alta intensidade, chance alta aí de sair gol no primeiro tempo. É isso. E vamos lá, 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B. O Curitiba, o Coxa, jogando contra o Volta Redonda. O Coxa vem na 2ª colocação, vice-líder, jogando contra o 17º colocado. O Volta Redonda, nesse momento, dentro de Z4. Vamos dar uma olhadinha na Race. Curitiba em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, nenhuma derrota. O Volta Redonda jogando fora dos 5 últimos jogos, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. Time, vamos lá. O Coxa joga em casa, pré-live dificilmente, eu acho que perde. Coxa para vencer ou empatar. Lembrando, Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato traiçoeiro. Mas diante da análise, eu acho que o Curitiba não perde. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Curitiba e Volta Redonda. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, escanteios é bacana aqui, hein? Curitiba, 8,3, uma bela média de escanteio jogando em casa. E o Volta Redonda, 4,4. Então aqui eu já vejo 2 cenários. Primeiro, o Curitiba fazendo 3 escanteios primeiro que o Volta Redonda. O Curitiba em casa, ele faz 3 escanteios primeiro que o visitante em 80% das vezes, tá beleza? E também, final do primeiro tempo, jogo 0-0, Curitiba na pressão, ou vai que o Curitiba tá perdendo, a chance de sair escanteio no final do primeiro tempo é alta, tá beleza? Cartões para fechar, Curitiba 1,9, Volta Redonda 2,6, um cartão aí para cada equipe. E vamos lá para fechar nossas análises do dia de hoje, às 23h30 na MLS, jogo do Los Angeles Galaxy contra o Vancouver. O que eu vejo aqui? Um jogo para gols. Por quê? Los Angeles Galaxy extremamente over, a equipe visitante do Vancouver também over gols e o histórico 4-2, 2-1, 1-1, 5-2, 4-2. Chuva de gols. Então, dá pra gente pensar aqui num jogo para pelo menos 2 gols. Dá para imaginar também para ambas as equipes marcarem.
e primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje? No jogo entre Al Hilal e Fluminense. 2 finalizações Marcos Leonardo e 2 finalizações do Arias. É isso. Vídeo tá acabando. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Ainda não? Agora é a hora. Deixa o like, faz aquele comentário, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo pra vocês. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!